Olá, eu sou o pastor Carlos Vitor. Seja bem-vindo ao nosso canal Personagens da Bíblia. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Vamos falar sobre Samuel. Samuel foi um dos mais importantes juízes do povo de Israel. O significado exato do nome Samuel é incerto, mas várias alternativas têm sido sugeridas pelos intérpretes. As principais são ouvido por Deus e em nome de Deus. Ele viveu entre os anos 1056 e 1004 a.C. Samuel era filho de Eucana com Ana. Eucana era um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. Sua mãe, durante um longo tempo, permaneceu estéril, uma condição que lhe entristeceu muito, por não poder gerar filhos. Ana era provocada por Penina, a outra esposa de Eucana. Eucana tinha o costume de todos os anos ir até Siló para adorar e sacrificar a Deus no tabernáculo. Em uma dessas ocasiões, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor que lhe desse um filho. Ela prometeu que entregaria esse filho ao Senhor para ser um nazireu de Deus. O Senhor ouviu a súplica de Ana e lhe deu um filho, e depois dele mais outros 5 filhos. Samuel nasceu num dos períodos mais turbulentos da história do povo israelita. Os israelitas viviam sob constante opressão e ameaça da parte dos filisteus, e a nação encontrava-se em um terrível declínio espiritual. Ana cumpriu seu voto ao Senhor, e desde a sua infância Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sacerdote Eli. Nessa época, ele já usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho. A Bíblia diz que o Senhor se manifestava a Samuel desde quando ele era ainda muito jovem. Em certa ocasião da sua juventude, Samuel recebeu uma revelação divina acerca da destruição da casa de Eli. O texto bíblico informa que houve certa relutância de Samuel em comunicar a mensagem. Enquanto Samuel crescia, tornava-se evidente que o Senhor era com ele. Assim, todo o povo entendeu que Samuel havia sido comissionado como profeta do Senhor. Conforme Deus havia falado a Samuel, a casa de Eli foi entregue à destruição, e o povo e a arca da aliança foram entregues aos filisteus. Após um intervalo de tempo, Samuel aparece na narrativa bíblica conclamando o povo ao arrependimento e à rededicação da verdadeira adoração em Israel, abolindo a idolatria. Ele foi usado por Deus para conduzir Israel à vitória contra os filisteus em Mispa. Esse marco memorial Samuel chamou de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então Samuel construiu um altar em Ramá, onde estava a sua casa, e julgou a Israel. Para tanto, ele até estabeleceu um circuito pelas cidades próximas, a fim de exercer a sua liderança sobre o povo. A Bíblia não fornece muitas informações sobre a vida familiar de Samuel, mas destaca a conduta reprovável dos seus filhos. Os filhos do profeta Samuel não seguiram o seu exemplo e abraçaram a iniquidade. Eles até aceitavam subornos e pervertiam os julgamentos. Diante desse cenário, e sem vislumbrar um possível substituto para Samuel, o povo começou a pedir uma alternativa. Essa alternativa era a monarquia. Deus já havia prometido dar reis ao seu povo, mas os israelitas não estavam dispostos a esperar a ação divina nesse sentido.
Então eles buscaram um rei para si com a motivação errada, conforme suas próprias ambições e sem se atentar para a lei de Deus. Aquela atitude do povo era uma rejeição direta ao próprio Deus e não a Samuel. Então o Senhor autorizou Samuel a atender ao pedido do povo. Samuel ainda alertou acerca do preço que os israelitas teriam de pagar para escolher um rei fora do tempo oportuno. Então Saul foi o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Ele era um homem valente, corajoso, de boa aparência e tinha certos dons carismáticos para a liderança. Então Samuel ungiu Saul como rei e comunicou essa unção publicamente em Mispá. Após a vitória dos israelitas sobre os amonitas, aconteceu a cerimônia de coroação. Saul foi incapaz de discernir e valorizar o que era espiritual. Ele advogou para si privilégios sacerdotais ao oferecer pessoalmente os sacrifícios. Depois ele violou as coisas consagradas ao Senhor e desobedeceu às ordens divinas na ocasião da vitória sobre os amalequitas. Diante de tudo isso, Samuel anunciou que Saul havia sido rejeitado como rei de Israel. Então o Senhor deu instruções a Samuel acerca da sucessão ao trono de Israel. Ele foi enviado à casa de Jessé, onde, segundo a direção do Senhor, ungiu Davi como novo rei de Israel. O episódio da unção de Davi demonstra com clareza a importância de Samuel em Israel. Os anciãos de Belém tremiam diante da sua presença. Eles reconheciam a autoridade da parte do Senhor que estava sobre a vida de Samuel. A unção de Davi foi o último ato oficial de Samuel registrado na Bíblia. Depois disso, Samuel aparece uma última vez em Ramá, na casa dos profetas, presidindo e ensinando entre eles. Naquela ocasião, Davi lhe procurou ao fugir de Saul. Samuel morreu e foi sepultado em Ramá, e houve grande lamento entre o povo. Isso demonstra que a reputação de Samuel permaneceu limpa até o fim da sua vida. Há uma mesquita em Nabi Samuil, na Cisjordânia, reconhecida tradicionalmente como sendo o local da sepultura do profeta. Samuel morreu antes mesmo de ver Davi, a quem ungira como rei, assumir oficialmente o trono de Israel. Depois, a Bíblia relata a tentativa patética e pecaminosa de Saul em tentar consultar a Samuel após a sua morte, com a ajuda de uma feiticeira de Endor. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Seu exemplo de fé atravessou os séculos e, por isso, ele é mencionado pelo escritor de Hebreus entre os heróis da fé. Que Deus te abençoe e que você siga os mesmos caminhos que seguiu o profeta Samuel, caminho de um caráter ilibado e de um homem temente a Deus. Fique na paz e até a próxima.